Ele está procurando adoradores. Tem adoradores aí? Então por que você calou a sua boca? Continue glorificando e exaltando esse Deus. Há uma doce presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Desde o início até agora e até o final, a presença de Deus está sobre este lugar. A presença do Senhor jamais se apartará deste lugar. A mão do Senhor jamais se apartará deste lugar. Então não pare de glorificar. Você tem um privilégio, que é poder glorificar e exaltar e bendizer o Deus da tua salvação. Então não pare. Vamos estar lendo a palavra, continue glorificando ao Senhor, porque você tem a melhor palavra, você tem a melhor orientação, você tem uma palavra vinda do céu para a tua vida. Aleluias! Santo, santo é o teu nome, Jesus. E eu fico tão feliz, pastor, quando eu vou ministrar e Deus confirma aquilo que Ele mandou falar. Se tem algo que me deixa muito feliz é isso. Ele confirma nos louvores, Ele confirma na oração, Ele confirma quando o irmão está falando aqui. Eu fico muito feliz nisso, porque eu falo, Senhor, a gente está no caminho certo. Porque aqui nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho com você da palavra do Senhor que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1, e nós vamos até o verso de número 9. Meu irmão, fica ligado, porque Deus tem algo especial para tratar conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, livro de Josué, capítulo 1, e nós vamos até o verso de número 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, repita comigo, Moisés morreu. Pô, aí não morreu não. Realmente morreu, né? Com essa fala aí, Jesus, realmente Moisés. Então vamos lá de novo. Sucedeu depois da morte de Moisés, repita comigo, Moisés morreu. Isso, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Repita comigo, Moisés é morto. Está melhorando. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo? Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, mais uma vez nós estamos reunidos para exaltar o teu nome, para te glorificar e dizer que o Senhor é santo, 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 e que nós viemos aqui prestar um culto a ti.
Pai, eu como ministro do Teu Evangelho, peço-te que a Tua graça e a Tua misericórdia me alcance nessa noite e que eu seja um instrumento verdadeiramente nas Tuas mãos. Que eu diminua e que o Senhor cresça neste altar. É a oração que eu faço e oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que eu trago dessa mensagem nessa noite, querido, o som estava legal, estava alto, estava bom, porque a minha voz também já está meia, né? Mas estava legal, estava bem. O tema da mensagem hoje é quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. E eu quero me valer dessa introdução para falar um pouquinho dentro da questão terapêutica, para falar um pouquinho dentro de um contexto cognitivo e comportamental, mas em momento algum eu deixarei de dar a primazia à palavra do Senhor e nem muito menos eu fugirei do contexto da palavra, mas há uma necessidade da gente dar uma entradinha dentro dessa questão para a gente poder entender qual é o propósito de Deus nessa mensagem. Todos nós temos a nossa vida, e as nossas vidas, a minha, a sua, a nossa vida, ela não é composta só de momentos bons, não. Tem momentos ruins, tem momentos que nós nos alegramos, tem momentos que nós estamos tristes, tem momentos que a gente conquista e tem momentos que a gente não conquista. Tem momentos de sucesso, tem momentos também de insucessos. Então, o contexto que a gente dá para essa questão da vida são as oscilações da vida. Porque se você não passou por isso, você pode ficar tranquilo que você vai passar. Se você já passou, você fica tranquilo também, porque não é a primeira e não vai ser a última vez que você vai passar por esses momentos. Mas a gente intitula isso dentro de um contexto como oscilações da vida. Muitas vezes essas oscilações da vida, elas são ocasionadas por um revés, ou seja, por um momento ruim, por um aspecto ruim, por um aspecto desfavorável, por um contratempo, por um insucesso, por uma perda. Porém, essas oscilações da vida, elas causam alguns danos para quando a gente não tem uma mente firme, quando a gente não tem uma mente sólida, quando a gente não consegue colocar o nosso emocional no controle, né? Então, essas oscilações, elas expõem as nossas emoções e elas também expõem os nossos sentimentos. Porém, é bom que a gente entenda que são duas coisas diferentes. Emoção é uma coisa e sentimento é outra coisa. Porque às vezes a gente fala de emoções e a gente fala de sentimentos achando que a gente está falando das mesmas coisas. Não. As emoções, elas são a nossa experiência fisiológica. Ou seja, são as reações químicas e as reações elétricas que o cérebro, ao sofrer um estímulo externo, ou seja, algo que acontece no nosso contexto, fora de nós, externamente, gera isso no nosso cérebro. E essas oscilações, essas reações químicas e elétricas, elas fazem com que o nosso cérebro, pastor Arthur, libere hormônios que, ao liberar esses hormônios, eles mudam o nosso estado físico. É quando nos leva, muitas vezes, a rir, quando a gente está feliz, ou na maioria das vezes quando a gente está feliz, ou então quando as lágrimas correm nos nossos rostos, no momento em que a gente expressa um momento de tristeza, né, que a gente esteja vivendo. O sentimento, ele é a percepção subjetiva das emoções. O que é isso? O sentimento, ele é avaliado por uma individualidade. Ou seja, o que o senhor vive não pode ser o que eu vivo. O sentimento que o senhor tem dentro de uma individualidade não é o mesmo sentimento que eu tenho. Então, o sentimento, ele é a percepção subjetiva das emoções e o resultado de uma experiência emocional específica, ou seja, individual. Eu conheço alguém, eu começo a me relacionar com esse alguém, o sentimento de amizade começa
a se tornar um sentimento de amor, e daqui um pouco a gente está dentro de um relacionamento. Então note que a emoção, ela trata com o fisiológico e o sentimento não. O sentimento é diferente. Então a gente já nota que emoção é uma coisa e sentimento é outra. Estamos claros? Estou sendo entendido? Está me fazendo ser entendido? Né? A doutora ali falou que eu estou no caminho. Então vamos lá. Mas essas oscilações que a gente vive, elas podem afetar profundamente o nosso dia. Essas oscilações, elas podem afetar de duas formas. Elas podem afetar no âmbito direcionado, no âmbito específico, ou ela pode afetar num contexto mais amplo. O que é isso, pastor? Esses momentos nos quais muitas vezes a gente para e fala, parece que tudo diz que não, parece que nada vai dar certo, parece que não tem uma luz que vai acender, que não há uma solução, ela pode gerar profundamente o nosso dia específico, ela pode afetar a minha e a sua vida só hoje, mas ela pode nos afetar num contexto mais amplo. O que é isso? Ela pode nos afetar em uma semana, em um mês, em um ano, ou 2 anos, ou 3 anos, e por aí vai. Mas o que a gente precisa entender para que a gente consiga resistir a esses momentos quando tudo diz que não? A gente precisa entender que muitas vezes, os momentos bons não irão sobrepujar os momentos ruins. Existem momentos que os momentos ruins da nossa vida serão maiores do que os momentos bons. Eu estou falando algo aqui extraterrestre? Então a gente tem que se preparar para isso. É aquela questão da gente se preparar para os dias difíceis. A gente precisa, porque muitas vezes a gente vai viver esse contexto de achar que a nossa vida é Alice no País das Maravilhas. E a gente sabe que não é esse contexto o qual nós vivemos. Então a gente tem que se preparar para entender que em algum momento da nossa vida, os momentos difíceis, os momentos ruins, as aflições podem ser maiores do que os momentos tranquilos. Ou seja, há momentos que a nossa vida pode estar bem tranquila, o mar da nossa vida pode estar tranquilo, mas há momentos também que o mar da nossa vida pode estar bravio, que tu olha para o lado e fala, meu Deus! A gente precisa entender isso. Então, por que essa necessidade? Porque se a gente não entender isso, presta atenção aqui, meu irmão, se desliga de tudo que está lá fora. Se a gente não entender isso, sentimentos, momentos de angústia, de ansiedade, de agonia, irão tomar a nossa vida. E não são poucas pessoas, e não é difícil nós encontrarmos alguém que esteja vivendo momentos assim, de angústia, de agonia, de ansiedade. Mas a questão é, com quem nós estamos passando por esses momentos de angústias, esses momentos de agonia e esses momentos de ansiedade. Quem é que está conosco quando tudo diz que não? A quem você tem recorrido quando tudo diz que não? Porque se a gente olhar para o contexto terapêutico, e se a gente olhar para o contexto espiritual, o contexto cristão, tanto um quanto o outro, a gente precisa crer, acreditar. Porque se eu não acredito que eu consiga me liberar disso, eu não vou conseguir. Se eu não crer, acreditar que eu posso sair do buraco, do fundo do poço, ninguém vai me tirar.
Certa feita eu ouvi uma frase de um autor que eu não lembro o nome, que ele disse, e eu achei muito interessante. Ele disse assim: nem Deus, em toda a sua onipotência, pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. E eu achei interessante, porque Deus pode todas as coisas. Mas quando tudo diz que não, quando não tem jeito, quando não tem solução, quando tudo está dizendo que não tem como mudar, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão que está aqui, meu irmão que está em casa. Existe um Jesus, Cristo, um Filho do Deus vivo, que Ele diz para eu e para você que Ele dá jeito. Quando tudo diz que não, existe um Jesus que diz que tem solução. Quando tudo diz que não vai mudar, existe um Deus que pode mudar. Quando tudo está dizendo que não, se nós estivermos nessa caminhada com Deus ao nosso lado, nós vamos escutar uma voz dizendo: ei, eu estou contigo. Por que você está assim? Eu estou com você. É uma voz que vai falando bem suave aos nossos ouvidos, dizendo: filho, prossiga, eu estou contigo. Está tudo dizendo que não, ei, eu estou com você. Eu sou aquele que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Mas o que dizem? O que dizer quando a gente passa por esses momentos difíceis? O que dizer quando tudo está dizendo que não? Tem um louvor que diz que o que dizem sobre nós não pode se frustrar, né? Quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e a gente continua crendo que Deus pode. Porque existe uma voz que vai dizer para eu e para você que os planos dele não serão frustrados, que ele está lutando em nosso favor. Meu irmão, por maior que seja a nossa luta, por maior que seja a nossa dificuldade e as nossas frustrações, existe um Deus que Ele não desistiu de mim durante 26 anos, e Ele não vai desistir de você. Existe um Deus que lutou pela minha vida durante 26 anos, e Ele também vai lutar pela tua vida. É Ele que luta as tuas causas. Então, quem sabe tudo está dizendo que não. Quando tudo está dizendo que nós, o que a gente precisa fazer? A gente precisa parar de olhar para baixo. A gente precisa parar de olhar para o chão. Porque quando a gente olha para o chão, a nossa visão é limitada. Mas quando a gente olha para o alto, como diz em Tiago 1, verso de número 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Então, meu irmão, quando tudo estiver dizendo que não, pare de olhar para o chão e olhe para o alto. A palavra do Senhor diz no Isaías 57, verso de número 15: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido e para vivificar o coração dos contritos. Então, meu irmão, para de olhar para o chão, olha para o alto. O teu socorro vem do alto. Quando tudo diz que não, a palavra do Senhor diz que Moisés morreu.
Josué nasce dentro de um contexto desfavorável. Josué nasce dentro de um contexto qual ele estava debaixo de uma escravidão do Egito. Quem sabe todo o contexto da caminhada até a mocidade de Josué, Josué pensa que não tem mais jeito. Aqui eu nasci, aqui eu vou viver e aqui eu vou morrer. Quem sabe Josué pensava: nasci na escravidão, viverei na escravidão e morrerei na escravidão. Mas quando tudo estava dizendo que não, Josué cresce, mas cresce nutrindo uma esperança. Ver o seu povo liberto da escravidão. Quando tudo diz que não, Josué ainda moço, tem o privilégio de ver a libertação do povo da escravidão de Faraó e ainda presenciar e participar dessa saída do êxodo. Quando tudo diz que não, o escravo se torna um guerreiro. E esse guerreiro é incumbido de uma missão de ir para a primeira batalha. E a palavra do Senhor diz que Josué vai para um lugar chamado Refidim, para guerrear contra os amalequitas. E eram ferozes, vorazes, guerreiros muito fortes. Mas Moisés está lá orando. Vai para o monte, estende a mão e começa a orar. Sustentado pela mão de Arão e Hur, intercede pelo povo. E a palavra do Senhor diz que Josué vence as batalhas. Logo depois, quando tudo estava dizendo que não, Josué se torna assistente de Moisés, com quem ele aprende a amar a Deus de uma forma especial, de uma forma profunda, aprende a ser fiel a Deus. Quando tudo estava dizendo que não, Josué se torna a única pessoa autorizada a subir com Moisés no Monte Sinai para receber os mandamentos. Quando tudo diz que não, Josué desfruta do privilégio de ficar na porta da tenda enquanto Moisés vai falar com Deus. Quando tudo diz que não, Josué vive um período de proximidade, de intimidade com Deus, através da ilustre e importante presença de Moisés ao seu lado, o orientando. Quando tudo diz que não, Josué aprende a esperar no Senhor, e os anos se seguiram, e essa paciência e essa mansidão que Moisés expressava, Josué começa a herdar tudo isso. Durante todo o êxodo, Josué esteve ao lado de Moisés. Mas agora, Moisés morre. O líder, aquele que andava ao seu lado, o seu mentor, morre.
Quem sabe Josué viva o mesmo contexto. E agora? Quem sabe Josué esteja vivendo esse contexto, quando tudo diz que não. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Quem sabe você, em algum momento da sua vida, você já viveu isso. Eu só quero te dizer uma coisa: os planos de Deus, eles jamais serão frustrados. O plano que Deus tinha para Josué jamais seria frustrado. Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, ele diz assim: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O Senhor vem a Josué, vê o momento de aflição e angústia que Josué está vivendo, o momento que ele está vivendo muito além do momento bom de sua vida, porque agora ele não tem mais Moisés. E o que fazer quando tudo diz que não? O que fazer quando todas as coisas estão desfavoráveis? O que fazer quando a gente não consegue ver a luz no fim do túnel? Primeiro, você precisa crer. É esse o fator que vai te fazer levantar. Versículo de número 2, a palavra do Senhor diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus sabia que para Josué conquistar algo, conquistar a terra prometida, Josué precisava guerrear. Como eu vou guerrear prostrado? Como eu vou guerrear abatido? Como eu vou guerrear sentado? E Deus diz para ele: Josué, levanta, levanta, o que eu tenho para você é grande, mas você precisa se levantar. Como se levantar se eu não creio? Como obedecer se eu não creio? Como lutar por uma causa que eu não creio? E Deus diz: levanta. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, na primeira dificuldade, na primeira luta, você vai se prostrar? Quando tudo está dizendo que não, você prostra? Por que não caminha? Por que não luta? Por que não levanta? Creia, é Deus que te garante a vitória, meu irmão. É Deus que nos garante a vitória. Mas de que vale nós ouvirmos Deus dizendo: ó, eu sou contigo? De que vale a gente ouvir Deus dizer: levanta, se você não quiser levantar? De que vale Deus dizer para você: ó, levanta, tem algo especial para você lá na frente? Se você não crê e não se levantar, de que vale? Será que nós estamos achando que o que nós estamos vivendo é o ponto final da nossa história? O problema do ser humano é que muitos revés desses da vida faz com que eles se prostram. Sabe por que se prostra? Porque acha que é o ponto final da sua história. Meu irmão, o que você está vivendo agora não é o teu fim. Aprenda a escrever uma nova história. Levanta! O que você está vivendo não é definitivo, é algo momentâneo. Creia nisso. Mas Deus está mandando você se levantar. Não é o ponto final da tua história. A palavra do Senhor diz no Salmo 145, verso de número 14, a palavra do Senhor diz que o Senhor ampara todos os que caem, mas não diz que o Senhor deixa que eles fiquem prostrados. Não, o Senhor os levanta todos os que estão prostrados.
Então Deus, Ele não está preocupado que você caiu, Ele está preocupado que você está prostrado. Ele não está preocupado quantas vezes você caiu, Ele está preocupado quantas vezes você levantou e prosseguiu. Essa é a preocupação de Deus. Então creia, nós não fomos criados para viver prostrados. Nós não fomos criados para viver prostrados. Quando tudo está dizendo que não, a gente tem que lutar, a gente tem que levantar. A vitória, meu irmão, depende de perseverança. A vitória depende de você continuar lutando. Se você desistir, você não alcançará a vitória. Mas quando tudo diz que não, em segundo lugar, creia. É esse fator que te levará a se esforçar. Versículo de número 6, ele diz: esforça-te. Toda vitória será antecedida de um esforço. Josué teria que conquistar algumas cidades. E qual a primeira cidade que Josué tem que conquistar? Jericó. Uma fortaleza. Mas Senhor, eu acabei de perder o meu líder. Eu acabei de perder o meu mentor. Tem que ser Jericó. Como desafiar, confrontar e conquistar a fortaleza mais poderosa e invencível daquela época? Esforçando-te. Meu irmão, certa feita o pastor Alessandro, ele falou aqui em cima algo muito interessante. Ele disse que nós somos os maiores geradores dos nossos problemas. E eu vou dizer, pastor, que nós somos os nossos piores inimigos. Porque se nós dissermos que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não vai alcançar, ninguém vai fazer a gente alcançar. Ninguém vai fazer a gente poder. Ninguém vai fazer a gente conquistar. Então a gente não precisa de inimigo, nós somos os nossos piores inimigos. Queridos, na batalha, Deus está contigo. Na dificuldade, Deus está contigo. Na escassez, Deus está contigo. Na abundância, Deus está contigo. Independente do momento qual nós estamos vivendo, Deus está conosco. Pode ser luta, pode ser perseguição, pode ser o que for, Deus está conosco. Certa feita, Davi, ele escreve o Salmo de número 56, e a gente vai ver o contexto desse Salmo, lá em 1 Samuel, capítulo 21, se eu não me engano. E Davi está sendo perseguido por Saul. Saul doido para tirar a vida de Davi. E a palavra diz que Davi, ele foge para Gate. E ele procura Aques, que era o rei. Mas quando Davi chega em Gate, a palavra do Senhor diz que os servos de Aques começam a relatar para ele as questões de Davi. E Davi é obrigado a fugir, a sair daquela cidade. A cidade qual Davi foi buscar uma proteção, só que Davi é obrigado a sair dessa cidade. E Davi sai dali e ele se refugia na caverna de Adulão. E a gente vai vendo todo esse contexto da perseguição de Saul e Davi. E Davi escreve o Salmo de número 56. E ele diz assim:
tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Eu, me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Davi escreve o Salmo de número 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Confiança, confiança. Alguns dizem que esse Salmo 23, ele foi escrito por Davi como pastor. E alguns dizem que Davi escreve esse Salmo no momento em que ele está num oásis, cercado por um rei querendo tirar a sua vida. Mas independente de um contexto ou de outro, ele enfatiza: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Quando tudo está dizendo que não, eu não temerei mal algum. Quando tudo estiver dando errado, eu não temerei mal algum. Quando as aflições vierem sobre mim, as perdas vierem sobre mim, eu não vou temer nada. Por quê? Porque é o Senhor que está comigo. É isso que Davi está dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que eu esteja à beira do precipício, mesmo assim, Senhor, eu confiarei em ti. O que fazer quando tudo diz que não? Creia. É esse fator que te levará a ter bom ânimo. Verso de número 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Creia, é esse fator que te levará a ter bom ânimo. Meu irmão, o que é bom ânimo? É o contrário de desânimo. O que é bom ânimo? É você ter forças. O que é ter bom ânimo? É você confiar. O que é ter bom ânimo? Não importa o que eu esteja passando, eu continuo dando glória a Deus. Não importa o momento que eu esteja vivendo, uma hora o Senhor vai mudar a minha história. Mas como ter bom ânimo se eu não creio? Como levantar se eu não creio? Como me esforçar se eu não creio? Você precisa crer. Sabe o que me leva a pensar quando eu vejo Deus dizendo para nós termos bom ânimo? Eu consigo ver a perfeição de Deus nisso. Porque Josué, ele está vivendo uma circunstância desfavorável. O momento é de dor, o momento é de perda, mas ele se anima porque ele está indo para uma batalha. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. Nós travamos uma batalha todos os dias, todo momento da nossa vida. O diabo, o inimigo da tua alma, ele só veio com 3 funções: para te matar, para te roubar e para te destruir. Ele só veio para isso. Então a gente trava uma luta
todos os dias nós travamos uma batalha. Mas nós precisamos ter bom ânimo. João 10:10. Ele veio sim para tentar matar, roubar e destruir. Mas o meu Deus veio para dar vida e vida em abundância. Isso é bom ânimo. Eu não estou preocupado com ele, pastor. Eu estou preocupado, sabe com o quê? É com o meu Deus. Eu estou ocupando a minha mente com o meu Deus. Eu não estou ocupando a minha mente com o que ele veio fazer. Eu estou ocupando a minha mente com um bom ânimo, porque Deus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas tenha bom ânimo. Venha para o culto, glorifique o Senhor. Exalte o nome dEle. Bom ânimo. Creia. Tenha bom ânimo. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Quando o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo está morrendo, está indo para ser decapitado, e um montão de gente abandonaram ele, ficou lá sozinho, ele não está nem preocupado com isso, mas ele sabia que o Deus estava com ele, ele sabia quem estava com ele. Mesmo na morte ele tem bom ânimo, porque todos me abandonaram, mas o Senhor está comigo. Tem de bom ânimo, creia. Como se levantar? Como ter bom ânimo? Se a gente não crê, como sair de uma circunstância se eu não creio que eu posso? Eu sempre falo, doutora, para os pacientes que eu atendo: meu irmão, se você veio aqui para que eu gere uma dependência emocional em você, você pode ir embora. Eu nunca digo para os meus pacientes: você é forte, você vai conquistar, você é isso, você é aquilo. Nunca, nunca, pastor, nunca. Eu digo para eles: você precisa descobrir, você precisa olhar para dentro de você e ver essa força que está aí dentro de você. Se eu não acredito em Deus, eu nunca vou me levantar, eu nunca vou ter bom ânimo, eu nunca vou me esforçar, se eu não crer num Deus que tudo pode. O soldado, meu irmão, catuca teu irmão aí e fala: você é um soldado. Fala para ele aí: você é um soldado. O soldado sem ânimo, ele nunca vai vencer uma batalha. Eu estava vendo na guerra agora de Israel, pessoas dando entrevista: eu quero ir para a guerra, eu quero defender o meu país. O cara falando com um desejo latente, ânimo. Só luta por uma causa quem acredita nela. Só luta pelo Evangelho quem acredita nele. O salmista Davi, no Salmo de número 27, ele dá uma aula para nós.
Ele diz assim: o Senhor é a minha luz. Que declaração linda! O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso eu confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Sabe o que é isso, meu irmão? É bom ânimo. O cara escolhe o culto para estar na igreja. Eu não vou nem quarta, nem domingo de manhã, eu só vou domingo à noite. Semana que vem eu vou só quarta, aí eu não vou nem domingo à noite, nem domingo de manhã. Bom ânimo. Chama para estar na porta, para estar recebendo os irmãos. Ninguém quer ficar lá. Chama para fazer pequeno grupo, ninguém quer fazer. Escola bíblica dominical, os professores se capacitam, sentam, estudam, preparam uma lição, ninguém vem. Bom ânimo. Mas querem o quê? Cadê o bom ânimo? Olha o que Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Bom ânimo. Se tem uma coisa que eu quero, que eu gosto, que eu amo, é estar na casa do Senhor. Bom ânimo. Porque quando tudo tiver não, tiver dizendo não, você tem estrutura. Porque é na casa do Senhor que você ouve ministrações para a tua vida. É na casa do Senhor que Deus também fala com você. É essa estrutura que vai te ajudar a resistir os dias maus. Palavra, oração, busca da presença do Senhor. Creia. Quem manda você ter bom ânimo, não sou eu não. Quem manda você ter bom ânimo é o Deus da tua salvação. Tem salvos aí? Meia dúzia, né? Glória a Deus. Quando tudo diz que não, creia. É esse fator que te levará a acreditar que Deus é contigo. Versículo de número 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo? Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É Deus que é contigo. Meu irmão, se não for Deus nas nossas vidas, nós não somos nada. Nós não podemos nada se não for o Senhor na nossa vida. Só que Ele diz que Ele é conosco. Quando Josué perde Moisés, Deus vai lá e diz: ei, eu sou contigo. Quando Josué tem uma perda, Deus vai lá e diz para ele: ei, eu sou contigo. Quem sabe Deus está dizendo para você nessa noite: teu casamento está ruim, Deus é contigo.
tua família está passando por dificuldade, ei, Deus é contigo. O teu filho está perdido, ei, Deus é contigo. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer. Em Deuteronômio capítulo 31, Moisés, já próximo da sua partida, já com 120 anos, Moisés chama o povo de Israel para dar uma instrução, e logo depois ele chama também Josué. Interessante, do verso 2 ao verso de número 8, dentro dessa conversa Moisés sempre cita o Senhor. Deuteronômio 31, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, aí ele diz: o Senhor me disse. No verso de número 3 ele inicia dizendo: o Senhor teu Deus passará adiante de ti. No verso de número 4 ele diz: e o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus. No verso de número 5 ele diz: quando, pois, o Senhor vos der diante de vós. No verso de número 6 ele diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. No verso de número 7 ele diz: chamou Moisés a Josué e lhe disse: aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos seus pais. No verso de número 8 ele diz: o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, e não te deixará, e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Meu irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida esta palavra, mas eu quero que você creia e tome posse dessa palavra. O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. Quando tudo está dizendo que não, o Senhor vai adiante de ti. Quando tudo está dizendo que não, Ele será contigo. Quando tudo está dizendo que não, Ele não te deixará. Quando tudo está dizendo que não, Ele não te desamparará. Quando tudo está dizendo que não, Ele manda te dizer nessa noite: não temas e nem te espantes, porque eu estou contigo. Aleluia! Aleluias! Para concluir, eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Eu não sei qual é o desafio que está diante de você. Quem sabe você possa estar vivendo esse contexto de quando tudo diz que não. Mas em nome de Jesus, meu, creia. Creia. Isaías 41, verso de número 10, a palavra do Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Quando tudo estiver dizendo que não, creia, porque todo o controle das nossas vidas estão nas mãos de Deus. Se coloque de pé, meu irmão. Eu quero orar por você. Ou melhor, eu quero orar com você. Para que quando você estiver vivendo, ou você, quem sabe, está vivendo esse momento, que tudo está dizendo que não, você creia, porque quando você crê, você se levantará. Quando você crê, você se esforçará. Quando você crê, você terá bom ânimo. E quando você crê, você vai acreditar que Deus está contigo por onde quer que você ande. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua presença neste lugar. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida dos Teus filhos, que deixaram, ó Deus amado, os seus lares, que vieram dos seus trabalhos, estão na Tua casa dizendo que não há coisa mais importante na vida deles do que estar na Tua casa glorificando o Teu nome. Pai, gera essa força, essa confiança, essa certeza, ó Deus amado, de que o Senhor está conosco por onde quer que nós andemos, mas precisamos crer na Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Assim nós oramos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.